Eu até ontem, nesse lance que o Internacional reclama, que a bola teria batido no braço do André, eu tinha dúvida. O JB acabou de me mostrar aqui uma outra imagem que eu não tive acesso ontem à noite, que parece realmente que a bola não toca no jogador do Fluminense no braço. Para quem quiser, tá no Twitter do Diori Vasconcelos, colega que todo mundo conhece, que é comentarista, é Diori V, o Twitter dele, lá, no Twitter não, no Instagram dele, Instagram. Tá. E aí ele coloca, e lá tem uma imagem que alguém conseguiu na edição aproximar e ela ficou de boa qualidade e tu vê que a bola passa por... Gente, as pessoas têm que entender o que aconteceu, tá? Para entender, as pessoas de casa precisam entender, eu vou dizer o que aconteceu. O Inter não ia falar. O presidente Alessandro Barcelos não ia tocar nesse assunto. O que aconteceu foi que 10 minutos antes, Fernando Diniz, técnico do Fluminense e da seleção brasileira, de forma sorrateira, nojenta, escancarada, deliberada, tentou condicionar a arbitragem para o jogo de volta, fazendo teses absurdas sobre a expulsão do Samuel Xavier, que ele inclusive disse que ele não encostou no Ener Valencia, teve a cara de pau de dizer isso, e ainda disse, desconhecendo completamente a regra, que o VAR deveria ter chamado, sendo que o lance era de segundo amarelo e o VAR não pode chamar para segundo amarelo. Então Fernando Diniz, que é técnico da seleção brasileira e não pode fazer isso, de forma escancarada e nojenta, tentou condicionar a arbitragem. Quando isso aconteceu, gente, eu recebi 3 WhatsApps de 3 dirigentes do Internacional, dizendo: Baldasso, pelo amor de Deus, estão tentando condicionar a arbitragem, berra aí, xinga os caras, faz o que... né? Então o Inter enlouqueceu com essa fala do Diniz. E aí veio o presidente, e ó, palmas para o presidente, absolutamente correto o presidente, não pode deixar uma tentativa de condicionamento acontecer sem ele fazer nada. Ele chega e ele cita esse lance do André. Eu nem sei se ele tem convicção disso. Eu também não tenho. Eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim a arbitragem de ontem foi perfeita. O Inter teve 3 gols anulados, tá bem, foi anulado, acho que deveria ser anulado, acho que tudo o árbitro fez certo ontem. Só que o que o Fluminense fez merecia uma resposta do Internacional, porque não pode deixar quieto, senão eles vão condicionar, eles vão tentar arrumar para Porto Alegre. O presidente fez bem. O Diogo Rossi está inscrito, mas antes, Pedro Oliveira me disse que nós temos aí o trecho do Diniz falando sobre a questão da arbitragem. Vamos rodar então. Ponto negativo do jogo de hoje, para mim, claramente foi a arbitragem. Eu peço a vocês que vejam os lances. Primeiro lance que ele dá amarelo para o Samuel, o Valencia faz falta clara no Nino. Aí você pode até admitir que foi um lance que o juiz é o jogo de Libertadores, não dá qualquer tipo de falta. Então a falta do Samuel é uma falta normal que não merecia cartão amarelo. Mas é um lance claro de falta do Valencia no Nino. E depois, quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção que eu achei que tinha sido uma coisa que eu estava até chateado com o Samuel. Eu falei assim, pô, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé. Ele dá o segundo amarelo. Nem falta foi. Aí ele compromete o andamento do jogo. O que a gente espera é que a arbitragem seja justa. Não é que não quer benefício de nada, zero. Que lá em Porto Alegre a arbitragem seja justa e que ganhe o melhor. O Inter é um grande time, vai estar com a sua torcida. Mas o juiz interferiu completamente na partida, no andamento do jogo hoje. Completamente. Então era um lance que o VAR poderia chamar. Porque o Samuel viu o lance agora, não faz nada. Merecia nada. O máximo que ele podia dar uma falta de jogo, ele expulsa com uma convicção que para mim era um lance assim, uma aberração, que o Samuel de fato cometeu um erro que não era para se cometer. Completamente equivocado o Fernando Diniz na sua avaliação. Eu vou divergir frontalmente dele. Na minha opinião, o primeiro lance do Samuel Xavier no Ener Valencia era para cartão vermelho. Eu acho que ali o lateral do Fluminense já deveria ter sido expulso. E é claro que o Fernando Diniz, que fala com essa vozinha calma, como se humilde fosse, está vestindo um manto de quem é técnico da seleção brasileira, de quem trabalha para a CBF, está usando isso a seu favor. Isso está absolutamente claro. Quando ele não está reclamando da arbitragem do jogo. Quando ele remete para o segundo jogo, está aí o lance, ó. Ele já está tentando condicionar.